Olha, o período da Rede Manchete foi para mim o período mais longo dentro de um mercado profissional. Foram 17 anos do início, antes dela ir para o ar, até o fim da Rede Manchete. E foi um período que, evidentemente, marcou muito a minha carreira profissional, onde eu tive passagem por jornais, rádios, revistas, né? E antes até mesmo da Manchete em outras emissoras de televisão. Mas a Manchete foi a que realmente me realçou dentro do mercado profissional. E lá as coberturas de Copas do Mundo, de Olimpíadas, sempre tiveram destaque. Eu não tenho assim especial ao longo da minha memória, nada que eu pudesse destacar especialmente um determinado jogo, uma determinada cobertura. Então, foram esses eventos principais, porque foram tantos, inclusive até com eventos do profissionalismo em si. Eu fiquei comandando no estúdio, por exemplo, o desabamento de um prédio que aconteceu no subúrbio e outras coisas, apresentei Jornal da Manchete. Então, foram muitas passagens e eu guardo de toda essa história uma excelente recordação. As coberturas que eu fiz na Manchete foram Copas do Mundo. Logo a primeira, no primeiro ano, foi a Copa do Mundo. No primeiro ano não, foi na Copa do Mundo a Olimpíada de 84, que foi em Los Angeles. Depois veio a Olimpíada de 88 em Seul, a de 92 em Barcelona, né? E por aí afora. E Copa do Mundo foi a de 86 no México, foi a Copa do Mundo de 90 na Itália e por aí afora. Então, eu era, além de locutor da Rede Manchete, eu também era o diretor de esportes. Olha, fora o esporte, o que marcou a minha carreira e que me realçou bastante foi a cobertura do Carnaval. O Carnaval significou para mim assim, um realce profissional muito grande. E tudo aconteceu de repente. O Carnaval era a exclusividade da Rede Globo. E em 1984, o vice-governador Darcy Ribeiro imaginou um carnaval com 2 dias de apresentação. E com o governador Brizola, inventaram aquela construção do Sambódromo, uma obra do Oscar Niemeyer. A obra começou a ser executada, foi a toque de caixa praticamente, foi muito rápida, né, a construção. E quando o governo foi discutir com a TV Globo a transmissão, a Globo disse o seguinte: não, Carnaval em 2 dias, absolutamente não, a gente não vai modificar a nossa grade, a gente sempre foi Carnaval só no domingo, a gente não vai fazer Carnaval em 2 dias. Aí o Brizola, que tinha uma diferença grande, né, de ideologia com o Roberto Marinho, com a Rede Globo, aí disse: não tem problema. Aí ligou para o Adolfo Bloch, disse: Bloch, você quer fazer o Carnaval? O Bloch disse: quero, a gente faz. Aí eu me lembro da chegada do Brizola na Rede Manchete, conversou com o Adolfo, chamou Maurício Sherman. Maurício Sherman era o diretor artístico da Rede Manchete, e o Maurício Sherman foi quem me escolheu para ser o narrador do Carnaval. O Adolfo Bloch disse assim: mas ele é locutor de esportes. Aí disse o Maurício Sherman: mas ele é que tem um improviso. O locutor de estúdio não tem improviso. Quem tem improviso é o locutor de esportes. E eu quero o Paulo, porque eu sei que o Paulo tem improviso, tem jogo de cintura. E assim foi feito. Então, o primeiro Carnaval nós fomos para a Avenida com o Fernando Pamplona, que foi o grande comentarista do Carnaval ao longo de todo o período da Rede Manchete, o Sérgio Cabral, o Albino Pinheiro, a Maria Augusta, o Roberto Barreira, e tiveram outros que participaram em oportunidades de tempo menor, mas o que o diferenciou ao longo do tempo, o Haroldo Costa, que eu não posso me esquecer, que foi do início ao fim também, o que diferenciou sempre da Globo e que até hoje as pessoas me param na rua e dizem: poxa, você não faz, agora que você está lá no Sport TV, você não faz, não é aproveitado na Globo. O problema é o seguinte, é que a Globo sempre fez um trabalho de cobertura focalizando as bundas. Então, até hoje ela continua fazendo isso. E é um espetáculo que eu chamo de espetáculo pirotécnico, porque ela todo ano traz equipamentos modernos, né? E ela exibe esses equipamentos fazendo milhares de efeitos, mas o desfile da escola em si, a
mostragem de ala por ala, na passagem, e você contando a história do enredo, ela não faz isso. Então as pessoas que gostam, que conhecem e que querem ver a apresentação do teatro, que o desfile da Escola de Samba é um teatro, ele tem início, meio e fim, ele tem os seus atos, que são divididos ali pelos carros alegóricos. A Globo, infelizmente, não mostra esse andamento. Então a saudade, porque a Manchete mostrava tudo isso e a gente brigava. Pamplona, tínhamos brigas difíceis lá com a produção, porque a gente reclamava, poxa, pulou a ala tal que mostrava isso. Então esse sentimento de quem conhece o Carnaval é em função disso. O Carnaval da Manchete marcou, vai ficar marcado enquanto se continuar fazendo esse tipo de carnaval, mostrando bunda, os artistas, mostrando os destaques, aquelas coisinhas supérfluas, mas não o verdadeiro carnaval que apresenta. A Manchete mostrava isso, mas tinha um detalhe: a Manchete vinha fazendo, mostrava também as bundas, mostravam as coisas, mas quando a escola chegava no meio do desfile, que leva em torno de 35 minutos, a comissão de frente, dali para frente a gente começava a mostrar o desfile em si, ala por ala, mostrando até a passagem do último componente. Ah, sim. Você está me perguntando sobre os resultados de audiência. Se nesse primeiro ano em que a Globo não transmitiu o Carnaval, o que aconteceu? A Globo preferiu reprisar o Roberto Carlos de Natal, que ela sempre exibia no dia 24 de noite, 24 de dezembro, e ela disse, bom, vamos botar o Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos é o rei, né? E a Globo perdeu de 96-2 no Ibope. Naquela época o Ibope era só das TVs abertas. Foi uma coisa que nunca se registrou mais na história da televisão brasileira. Porque além da novidade da TV Manchete, além da curiosidade, né, da transmissão sem a TV Globo, e era a inauguração do Sambódromo, e em 2 dias, era tudo novo, tudo diferente. Então as pessoas ficaram atentas. Só a Manchete transmitiu, só a Manchete teve essa grande audiência. O que eu já disse sobre a Rede Manchete na minha carreira, ela foi importante, porque foi um período longo, foram 17 anos, e onde eu me identifiquei muito, Carnaval, com o próprio esporte, que é a minha origem, né, de cronista esportivo, e ela me alçou, né, de uma forma, me destacou no mercado profissional de jornalismo. E para a importância da televisão brasileira, ela também veio e surgiu com uma filosofia, né, que era televisão de primeira classe. Era o slogan dela, criado pelo Rubens Furtado, que era o diretor da emissora, e fazia um programa de qualidade. O próprio Maurício Sherman, quem dirigiu o Carnaval, e que a gente foi para a Avenida, e ele, né, disse, vamos botar uma câmera aqui, no contraplano, outra ali e tal, e criou, e que depois, claro, os profissionais lá de dentro foram criando coisas que a Globo copia. Letrinha de samba foi inventado na Manchete, os programas que antecediam do Carnaval tinha Tocando Tamborim, que o Haroldo Costa apresentava, enfim. A Globo começou a copiar. A gente mostrava, escola vem aí e tal, com tantos componentes, tantas aulas, o presidente é fulano, o intérprete é ciclano. A Globo continua copiando isso até hoje. Então, a Rede Manchete, da importância, ela teve um Baracadimica, todo mundo fala até hoje, as novelas, né, Pantanal, Cananga do Japão, Ana Raio, Zé Trovão, enfim, teve o Dona Beija, teve uma época áurea que não ficou devendo nada a Globo na sua parte artística, né? No seu elenco de profissionais, que hoje muitos deles que foram revelados na TV Manchete fazem parte do elenco da Rede Globo. Então a Manchete trouxe, ela disse o que veio para o mundo, e ela até hoje deixou saudades. Muita gente me cobra assim, poxa, que saudades da Manchete. A minha experiência na Manchete é inesquecível.